Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje eu vou estar falando para vocês, na nossa aula, um pouquinho sobre a composição da crosta terrestre. Nós vamos falar sobre rochas e minerais. Então, antes de nós começarmos, vamos relembrar um pouco do que nós já vimos na sala de aula sobre a estrutura da Terra. Então, a Terra é formada por 3 camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Nós vivemos sobre a crosta, porque ela é a camada mais superficial do planeta, né? Ela é formada por rochas e também pelo solo. E essas rochas vão sofrendo transformações constantes ao longo do tempo, né? Apesar de parecer que elas não se modificam. Essas mudanças que ocorrem no solo, elas ocorrem devido à ação de fenômenos climáticos, como a ação da chuva, dos ventos, dos seres vivos também. Mas nessa aula hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as rochas e os minerais. Os minerais, então, são materiais, estruturas geralmente sólidas. São homogêneos e são extraídos das rochas. Os minerais é matéria-prima de diversos materiais de construção e de produtos que nos cercam. Entre os mais comuns estão o ferro, o alumínio e o diamante. O quartzo é utilizado na produção de vidro. Os minerais apresentam propriedades também, como cor, brilho e dureza. A dureza é um termo novo para vocês, né? É a capacidade de um material ser riscado ou não. Então, alguns materiais, eles são riscados, outros não riscam. Já as rochas, elas são compostas de vários materiais. É uma união natural de minerais, as rochas, né? Algumas são formadas por um único tipo de material. Por exemplo, o calcário é formado por um somente tipo de material, mas a maioria das rochas é formada por diferentes minerais. O granito, por exemplo, é formado pelos minerais quartzo, feldspato e mica. E os minérios, gente, são minerais e rochas de importância econômica para a sociedade. Aqui nós vamos ter alguns minerais: o fósforo, o potássio, o cálcio, o enxofre, o magnésio, o ferro, o zinco, o selênio, o sódio, o cromo e o cobre. Então, para vocês verem como que é a estrutura desses minerais. Aqui são outros minerais. Tem a galena, tem o jasper, a calcita, enfim, existem muitos minerais na natureza. Agora nós vamos falar um pouco dos tipos de rochas que existem. As rochas são classificadas de acordo com a sua origem. Elas podem ser magmáticas ou ígneas, sedimentares ou metamórficas. As rochas ígneas ou magmáticas, o nome já fala, gente, são formadas pelo resfriamento do magma, que é o material que sai do vulcão, né? No caso, a lava, né? A hora que sai do vulcão é a lava. Existem 2 tipos de rochas magmáticas: as vulcânicas, ou também conhecida como rochas magmáticas extrusivas. Essas rochas são aquelas que se formam na superfície da Terra. Então, quando o magma sai como lava, ele esfria rapidamente na superfície e ali forma esse tipo de rocha. Temos como exemplo a pedra pómez e o basalto. O outro tipo de rocha magmática são as plutônicas, ou também conhecidas como rochas magmáticas intrusivas. O nome já está falando, essa rocha se forma abaixo da superfície terrestre. Então, quando o magma esfria bem devagar, lentamente, essa rocha se forma abaixo da superfície terrestre, certo? Temos como exemplo o granito. Essas rochas magmáticas, gente, são utilizadas na construção civil, em pisos, em revestimento de paredes, em calçamento de ruas e dentre outras utilidades, né? As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela
pela compactação de sedimentos, que são em geral fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos são formados pelo processo de intemperismo. O que é esse processo? Intemperismo é a ação de fatores climáticos, como a chuva, o vento, e assim os fragmentos de outras rochas são transportados por esses fatores, ou seja, são transportados pela chuva ou pelo vento em outro local e são acumulados. Estruturas de outras rochas são transportados pelo vento, pela chuva, em outro local e são acumulados, formando camadas, e assim formam as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos de outras rochas, certo? Então, nós temos como exemplo o arenito, que é formado por sedimentos que se desprenderam do granito e do calcário. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha. Então, essa transformação acontece de que forma? Quando em partes profundas da crosta, as rochas são submetidas a altas pressões e temperaturas e vai produzir uma nova textura na rocha. Então, com isso, altera a composição original da rocha. Então, de uma rocha vai ser formado outra, certo? Por exemplo, o granito, que é uma rocha magmática ou ígnea, ela pode se transformar em outra, que é no caso gneiss. Então, eu chamo essa nova rocha de rocha metamórfica. Temos também a ardósia, o mármore e a pedra-sabão, como exemplos de rocha metamórfica. Então, aqui eu tenho umas imagens dos 3 tipos de rochas. A primeira imagem são rochas metamórficas, que são formadas a partir de outras, né? Como eu já falei, pela transformação de outras. Então, o granito, por exemplo, ele dá origem, ou ele se transforma no gneiss, né? O arenito, ele dá origem ao quartzito. O calcário, ele vai dar origem ao mármore. A segunda imagem ao lado são rochas magmáticas. Então, eu tenho aí o granito e o basalto, né? São 2 rochas magmáticas. E as 2 abaixo são sedimentares, que é formado por sedimentos de outras rochas que vão se acumulando e formando camadas, né? Então, gente, eu encerro essa aula, então. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nos exercícios, só me perguntar. Bom trabalho, bons estudos, fiquem com Deus.